Bom dia, meu nome é Manuel Soares, do terceiro E, da Escola Rubens. Estou aqui com o deputado Simão Pedro e queria fazer 4 perguntas para ele. A primeira é: como você iniciou sua militância na política? Então, eu tenho 60 anos, né? Mas eu comecei a gostar da política ali pelos 13, 14 anos, quando meu pai, frequentando a igreja católica, ele fazia arrecadação de alimentos no bairro para levar para famílias mais pobres do bairro, né? E eu acabava ajudando ele e já me perguntava por que tem gente pobre, por que tem gente que tem mais, né? E aí, um dia ele fez uma arrecadação a pedido do padre de mais alimentos para encaminhar aqui para o ABC, que tinha um tal de Lula que estava fazendo uma greve, os trabalhadores estavam parados, estavam sem salário, sem alimentação. E eu até me perguntei, quem é esse Lula, né? Bom, aí quando eu fiz 16 anos, eu mudei para Coab Itaqueraúna, fui participar de um grupo de jovens. E ali a gente discutia temas assim: por que tem guerra no mundo, por que tem gente passando fome, por que tem violência, por que a escola não funciona direito, sabe? Por que o trabalhador tem que sofrer tanto para ir até o trabalho, porque há 40 anos atrás a vida era muito mais difícil, né, para os trabalhadores. E aí, com essas perguntas, eu comecei a entender que a política era importante, né? E aí, foi nos anos 80, teve o fim da ditadura militar, que eu, como adolescente, jovem, eu também me engajei, protestando que a gente queria democracia de volta, queríamos eleger nossos representantes, presidente da República, né? E aí surgiu novos partidos, entre eles o PT, e eu então, desde pequeno, assim, desde adolescente, me filiei ao PT. Nunca deixei de jogar bola, de namorar, nunca deixei desde os 16 anos eu trabalho, né, trabalhei como datilógrafo e auxiliar de secretaria num sindicato, os comerciários de São Paulo. Então foi assim que eu comecei a entrar na política, né? Aí depois Luiz Erundina ganhou a prefeitura de São Paulo, eu fui trabalhar, né? Mas eu estudei filosofia, sociologia, também são disciplinas que despertam-se a nossa consciência, desperta uma série de perguntas, né? E nos também orientam como se posicionar na sociedade, entender melhor a sociedade, né? Então, foi mais ou menos assim. Aí depois me elegi deputado, fui secretário da Prefeitura de São Paulo, né? Já fui dirigente do partido também. 40 anos aí que eu estou nessa lida. A segunda pergunta é: qual foi a sua primeira disputa eleitoral para um cargo eletivo? Então, eu tinha 37 anos, eu já era professor universitário, né? Dava aula de Sociologia e Antropologia, e o grupo que eu frequentava, que eu participava dentro do partido, aqui na Zona Leste, entendeu que eu deveria ser candidato a deputado, né? Isso foi em 2002, há 22 anos atrás. Foi a primeira eleição que eu disputei para deputado estadual, fui eleito, né? Na época eu tive 94 mil votos a primeira vez, e depois eu fui reeleito em 2006, fui reeleito em 2010. Aí, como eu acho que ser deputado não é uma profissão, é uma função que você exerce durante aquele período, né, 4 anos, eu resolvi me licenciar e trabalhar com o Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo. Eu trabalhei 4 anos e agora, nessa última eleição, me candidatei novamente, fui eleito e voltei a ser. A terceira pergunta: qual foi a sua maior alegria dentro da política? Olha, eu vi acontecer tanta coisa boa, né? Por exemplo, quando o Lula foi eleito presidente, ele criou programas como Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, né? Programas que levou cidadania para as pessoas mais simples, dando oportunidade, né? Essas coisas me alegravam muito. Eu também trabalhei no governo da Luiz Erundina em São Paulo, do Fernando Haddad, pude fazer muita coisa, mas mutirões habitacionais, a gente construiu hospitais, creches, né? Mas quando eu fui secretário do Haddad, eu implantei em São Paulo uma rede de Wi-Fi gratuito nas praças de São Paulo, uma rede de Fab Labs, que são laboratórios de fabricação digital. Sempre entendi que acesso à internet, às novas tecnologias, principalmente para a juventude, tem que ser uma política, tem que ter incentivo do governo, né? Mas também fiz muita coisa, ampliei a reciclagem em São Paulo, fui o primeiro
secretário a implantar iluminação de LED no Brasil, nos bairros, né, em favelas. Hoje já é uma realidade no estado inteiro, no Brasil inteiro, né? Então a gente realizou muitas coisas boas, né? E é evidente, quando você se elege, você fica muito feliz pelo povo confiar em você, né? Então já tive muitas alegrias. A última pergunta é para você, poderia deixar um recado para aqueles que ainda têm dificuldade para entender a importância da política na vida do dia a cotidiana. dia, né? Olha, a política, sem a política a gente não vive, né? A política é a área que organiza a nossa sociedade, né? Nós somos uma sociedade cheia de conflitos, de problemas, as pessoas pensam diferentes, têm interesses diferentes, né? Opções de vida diferentes, religiões diferentes. Então, sem a política nós não vamos ter uma sociedade que convive em paz, então, que determina as regras de convivência, né? Para não ter violência, para que o mais forte domine e subjugue o mais fraco, o mais forte cometa violência contra o mais fraco. Então, a política é que faz essa mediação, né? Através das leis, através de criação de regras. Então, ela é importante na nossa vida, né? E também para que os pobres tenham acesso a cidadania, né? Uma escola pública com qualidade, um posto de saúde, o SUS, por exemplo, né? Vocês lembram de como foi a pandemia, né? Que gente morrendo, se contaminando. Então, se não for o SUS, que é um sistema único de saúde, solidário, né? Mantido com recursos públicos, se não fosse isso, a gente teria tido uma catástrofe muito pior, né, do que os 800 mil que morreram. Então a política é fundamental, necessária, e quem não gosta de política acaba sendo dominado pelos que gostam, né? Então por isso que é importante todo mundo se interessar, participar, disputar um cargo, se for o caso, né? Mas no mínimo, se eu não gosto, mas pelo menos eu dar minha opinião, eu participar quando eu sou chamado, né? Isso é fundamental. Então a política é muito importante na nossa vida. Valeu, cara.